Ser inimigo da cruz é estar no meio da religião. Perceba isso. Porque religião é contra a graça. Eles não aceitam a graça porque a graça diz o seguinte: o Senhor é que fez toda a obra e Ele deu pela graça. Ele deu gratuitamente. Gente, quantas vezes nós já lemos e estudamos isto aqui? Paulo fala, né? As coisas que Deus nos deu gratuitamente. Em Cristo, como eu acabei de falar, né? Em Cristo temos o sim de todas as promessas. Então, meus amados, nós já temos o sim de Deus. Todas as bênçãos espirituais, como o apóstolo falou, né? O Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então, veja, já temos tudo isso. Só que a religião diz o quê? Não, você tem que buscar. Jesus fez a parte dele, você tem que fazer a sua. Veja, isso é um sofisma religioso. Isto é ser inimigo da cruz. Porque você está dizendo que o que Jesus fez na cruz, na sua ressurreição e na vinda do seu reino, não foi suficiente. Porque, veja bem, se vocês pararem para pensar, é exatamente isso que a religião, de maneira geral, fala, só que eles falam de outra forma, né? Eles não falam assim tão abertamente. Mas quando você para pensar no raciocínio fundamental, é isso. Jesus fez a parte dele e você faz a sua. Mas, gente, onde que o homem tem mérito? Como é que alguém pode acreditar, e eu já acreditei nisso, né? Como alguém pode acreditar que você tem capacidade de fazer a sua parte para alcançar algo de Deus, e especialmente a vida eterna? Não, amados. O homem não tem capacidade em si mesmo alguma. Toda a nossa capacidade, o que o apóstolo Paulo disse? Toda a nossa suficiência e capacidade vem de Deus. Então a obra é dele, a glória é toda dele. Pela graça sois salvos, pela fé, não vem de vós, é dom de Deus. E é pela fé de Jesus em nós. Não é a nossa fé que nós decidimos ter, é a fé dele em nós. Percebe que tudo foi feito por ele? Isto se chama graça, gratuidade. Entende? Então você que hoje faz a obra de Deus, a verdadeira obra, né? Que é, como eu falei, vou repetir, é amar o próximo, fazer o bem, etc. Quando você faz isto, que é o chamado dos filhos de Deus, você está fazendo como consequência de quem você é, como consequência das bênçãos que Deus já te deu, a sua posição de filho, de filha de Deus. Percebe? Então, quando você está em graça e vive essa palavra, você está sendo amigo, amiga da cruz. Então, a religião não aceita a graça de fato. Veja, amados, vocês podem até frequentar certas denominações, certas igrejas, né? Que eles dizem que são da graça. Você pode perguntar para a maioria das lideranças se eles estão na graça, até mesmo lideranças católicas, né? Eu já vi padre católico pregando e falando da graça. Então a igreja católica fala da graça, as protestantes falam da graça, as sabatistas falam da graça, pentecostal, neopentecostal, tradicionais, todos falam da graça. Só que eles não aceitam a graça na prática. Porque eles falam da graça, e você diz assim, mas, abençoado irmão, a palavra diz que já fomos abençoados com todas as bênçãos. Aí ele fala, não, você tem que pagar o preço, você tem que fazer a campanha. Ah, a palavra diz que somos salvos pela graça. Não, mas não é bem assim, é pela graça, mas você tem que fazer a sua parte. Ué, que graça é essa? Graça pela metade? Você encontra respaldo na Bíblia para acreditar em graça pela metade? Isso não faz sentido. Se você tem a vida eterna e você é filho ou filha de Deus, você tem 100% pela graça. Por tudo que Jesus conquistou. Perceberam? Então, amados, foi o que eu falei no início. Você pensa que os inimigos da cruz estão muito distantes, mas não, eles estão muito próximos. Eles são aqueles que estão envolvidos em religiões. Percebe? Nós já fomos inimigos da cruz. Eu fui. Eu passei 20 anos da minha vida dedicado à religião. Assim, 20 anos contando desde a minha tenra infância, né? É claro que eu comecei a me dedicar de fato quando eu me tornei pré-adolescente, é que eu fui me envolver, né? Com música, com isso, com grupos e tal. Mas assim, se contar da minha vida desde criancinha, foram 20 anos envolvidos com o sistema e durante aquele tempo eu fui inimigo da cruz. Por quê? Porque eu não acreditava que a cruz tinha me dado tudo. Até porque ninguém me ensinava isso. Então eu achava que Jesus fez a parte dele ali, mas eu tenho que pagar o preço, eu tenho que lutar. Então era uma graça falsa.
Uma graça que dependia do meu esforço. Foram 20 anos nisso. Então, isto é se colocar como inimigo da cruz. É inimigo da graça, como eu disse. Não é a cruz como madeira, como objeto, né? É inimigo da obra de Jesus. É mentalmente, né, inimigo da graça. Você não aceita que a graça é 100%. Você acha que você tem que fazer a sua parte porque a religião te ensinou isso. Você tem que pagar o preço porque o líder religioso disse que é assim. Você tem que ser fiel nisso, fiel naquilo, porque é através da sua fidelidade é que você vai alcançar. Como eu disse, amado, você não alcança nada por isso ou por aquilo que você faz. Você já alcançou tudo de Deus. E o que você faz como consequência. Você faz por gratidão, faz por amor ao seu chamado, não para alcançar algo de Deus. Não. Em Cristo já temos tudo. Nós que estamos conhecendo a palavra da graça, meus amados, estamos tendo de Deus uma oportunidade maravilhosa de conhecer a realidade do que Ele fez por nós. Ele morreu, ressuscitou, Ele trouxe o seu reino para que nós pudéssemos receber tudo por essa graça e pelo puro amor de Deus. Então, quando eu me coloco como alguém que pode conquistar algo de Deus pelo meu esforço, através de um templo construído por mãos humanas, através de campanhas, correntes, sacrifícios, eu estou me opondo à graça. Eu estou me opondo à cruz. E não é o que o sistema hoje religioso faz. Eles colocam as pessoas aprisionadas naqueles conceitos de paga-preço, de campanhas, de tudo mais, e faz o que você tem que fazer, e cumpre aqui o mandamento, e viva na proibição ou na imposição que o meu sistema, minha convenção inventou, que você tem que viver para você alcançar algo de Deus. Não. Nós somos amigos da graça. Nós amamos a graça. Entende? E vivemos por ela. Perceba isso, tá? Então, amados, olha só. Vamos observar aqui um pedacinho, um trechinho do contexto do primeiro versículo. Nós lemos Filipenses 3,18. Vamos ler agora a partir do 15. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, ou seja, de acordo com a maturidade que recebemos de Deus, né? E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Paulo está dizendo o seguinte, olha, nós alcançamos a maturidade de Deus. No caso ele, né? Ele havia alcançado uma grande maturidade, até porque o Senhor Jesus havia revelado a graça para ele no terceiro céu. Então ele falou, olha, nós alcançamos uma maturidade e nós devemos andar de acordo com ela. Agora, se vocês pensam diferente, e naturalmente ali na igreja dos Filipenses havia pessoas que pensavam diferente, Paulo fala, Deus também vai esclarecer vocês quanto a isso. Ou seja, se vocês ainda não entendem a graça, Deus vai esclarecer a mente de vocês. Amados irmãos, eu digo a mesma coisa para vocês. Hoje, pela misericórdia de Deus, veja, não é a minha capacidade, não é meu mérito, entendam isso, tá? Hoje eu já caminho estudando a palavra da graça há 25 anos. Nós estamos agora gravando e transmitindo ao vivo em janeiro de 2024. São 25 anos estudando a palavra da graça. Então, pela misericórdia de Deus, eu já alcancei uma maturidade de pelo menos 25 anos de estudo. E hoje, inclusive, meu coração é até muito mais paciente do que no início, né? No início, quando eu estava estudando a palavra, até porque eu era bem mais jovem, né? E os jovens são muito mais impetuosos, muito mais, claro, inexperientes. Então eu queria muito impor a graça e discutia e debatia. Hoje eu entendo isso aqui. Eu alcancei uma maturidade e eu ando de acordo com ela. E Deus, amados, através dessa revelação, me ensina a ser também longânimo e paciente com aqueles que ainda não alcançaram essa maturidade. Então, se alguém pensa diferente da graça que nós pregamos, tudo bem, eu recebo que Deus esclarecerá também a mente deles. Se é o seu caso que está ao vivo conosco agora, ou você está acompanhando pelo vídeo gravado no YouTube, entenda, se você pensa diferente hoje, Deus vai te esclarecer. Continue caminhando em graça, que Deus vai abrir o seu entendimento. 16 e 17. Seja como for, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Quando o apóstolo Paulo fala de padrão, ele está falando de doutrina.
Percebam isso, tá? É aquela história que ele falou também para os coríntios. Sejam meus imitadores, tá? Então, andar de acordo com um padrão é imitar. E imitar é o quê, irmão cristiano? É imitar a doutrina, é seguir a doutrina. Então, eu pergunto para vocês, e quem já está caminhando em graça sabe muito bem disso. Qual era a doutrina que o apóstolo Paulo defendia? Ele disse: o Senhor me separou para defender o evangelho da graça de Deus. Então, Paulo foi o pioneiro ministrador da graça. E ele fala: andem de acordo com este padrão que vocês receberam, o padrão da graça. Por quê? Porque naturalmente havia muitos religiosos que queriam impor aos filipenses, e não só aos filipenses. Nós vemos relatos nos Gálatas, na verdade todas as igrejas ali, né? Elas recebiam mensagens do sistema religioso despregando ou desmerecendo o que a graça tinha revelado para eles, né? Então eles recebiam muitas mensagens e até muitos religiosos presencialmente ministrando outras palavras. Imagina essa situação, né? O apóstolo Paulo ia lá, pregava a graça, ou então alguém enviado por ele pregava sobre o evangelho, sobre tudo que Jesus fez, ou seja, sobre a cruz, né? A palavra da cruz. E aí as pessoas recebiam, as igrejas cresciam em graça, daqui a pouco vinham os religiosos, em especial aqueles que eram judaizantes, né? Eles queriam que as pessoas seguissem a lei, mesmo acreditando em Cristo. Observem isso. Esses eram os inimigos da cruz, aliás. Os religiosos, percebam isso, gente. É a figura do que ocorre hoje. Hoje em dia, os religiosos perseguem quem prega a graça. Por quê? Porque eles não aceitam a graça. A religião é contrária, é inimiga da graça. Assim como a mensagem da graça era perseguida aqui, nesse contexto que Paulo está falando. Então ele fala: Filipenses, olha, sigam o padrão que vocês aprenderam. Ou seja, sigam o evangelho da graça que eu ensinei para vocês.